Oi, Ruth. Oi, como vamos, Denise? Vamos bem, e você? Bem, hoje teve um dia agradável e agora a gente está em ritmo de Copa. Copa do Mundo, que é uma coisa que realmente me atrai. Eu gosto muito. E por isso que a E gente também sempre que está, posso, assisto os jogos. e também por isso que a gente também está meio assim, nos horários meio malucos, porque É, na... quando foi que teve o jogo da... Teve um jogo ontem, né? Não, mas ontem não atrapalhou. Foi outro dia que a gente não fez porque foi... Bateu é, 6 horas, era o horário do jogo. é, E na quinta-feira, realmente, eu às cinco horas da compus, tarde. Que então hoje agora já eu está tenho às fazendo, 5. né? É. É. Antes, na primeira semana, tinha 3 vezes por dia, às 3 horas, às 6 e às 9. Depois da segunda semana, ele ficou às 5 e às 9 da noite. E, então, aí diminuiu um pouco, porque antes, esse negócio de ter às 3, eu também ia assistir jogo às 3 horas. E aqui, Cansei. os canais que... Ontem eu estava assistindo tudo pelo canal 11, né? Aí ontem o jogo não passou no canal 11, né? Ontem foi Sim, no 13. tem dias que tem no 13 e tem dias que tem nos canais de esporte, que é 51, 52, Ah, e quem não tem esse pacote, depende se é Yes, se é Hot. No Hot, por exemplo, o meu pacote não inclui os 51, 52, ah, inclui o Eurosport, canal de esporte europeu, mas que não está transmitindo nenhum jogo da Copa. pode assistir no canal 16 da Al Jazeera e o narrador é árabe. Sim, mas é que Al Jazeera também no meu pacote não consta. Então, Não, de modo que aí eu fica tenho sem ou vergonha. 11 ou 13. É, Bom, mas como é impossível, tem agora sempre, tanto às 17 quanto às 21 horas, tem 2 jogos simultaneamente, você não pode ver 2 jogos juntos, de modo que sempre resta uma estação aqui de Israel para poder ver. Bom, vamos para nós aqui, com os vamos nossos para as nossas problemas. notícias. O problema de Israel, por enquanto, ainda continua muito no aspecto político, porque realmente é a primeira vez que, depois de haver uma eleição que tornou muito claro a vitória de um grupo, né? Haviam 2 blocos predominantes, o bloco pró-Bibi e o bloco anti-Bibi. E ficou muito claro, desde terminou a votação, que o Benjamin Netanyahu tinha maioria e não tinha nenhum outro partido, nenhum outro bloco para formar um governo. Então, se imaginou que, se havia um bloco tão compacto e que eram só 4 partidos, era muito fácil de formar um governo. E, no entanto, está rolando, e até hoje não tem governo. Agora, esse fim de semana, é que se tornou mais claro a posição do partido do sionismo religioso, que antes estava numa divergência absoluta com o Netanyahu com relação ao problema ou do Ministério da Fazenda, ou do Ministério que ele queria, os Smotrich, a toda força, o Ministério da Defesa, e o Deri, como condenado por crimes econômicos, ele queria a toda força o Ministério da Fazenda. Então, são problemas que nunca se viu aqui na formação de governo, que as pessoas, os candidatos, os políticos que querem assumir determinadas pastas no governo, eles estão impedidos ou por ordens judiciais ou por ordens de princípios morais. Como é que um homem como o Smotrich, que não serviu o exército, que é um homem completamente da extrema-direita, cananista, que ele queira dirigir o Ministério da Defesa,
De modo que são coisas assim absurdas, e isso está dando margem aqui a um debate muito grande de opinião pública, porque mesmo as pessoas que votaram no Likud estão hoje diante de fatos que eles não imaginariam nunca que ia acontecer num partido majoritário. E a única coisa, por exemplo, que está clara, hoje em dia não tem nenhum deputado, entre os 34 deputados do Likud, não tem nenhum que saiba se ele vai ter algum cargo de ministro no governo e se sim, que cargo. Nenhum deles sabe até hoje. E, no entanto, o primeiro que fez o acordo, que assinou o acordo, foi um partido que tem um deputado só, falei na semana passada, e esse já está terminado, ele já sabe tudo que ele vai ter, e agora já está bem claro que o Smotrich vai ser o ministro da Fazenda, quando todo mundo sabe quais são as ideias dele, ele nunca escondeu, e é inteiramente contrário aos princípios de uma economia aqui em Israel, que, apesar de capitalista, que o Netanyahu introduziu, mas é um capitalismo ainda um pouco mais liberal, onde a Histadrut, que é a maior força de união dos trabalhadores, né, que é a entidade que congrega o maior número de empregados de Israel, a Histadrut Aovdim, havia sempre um diálogo. Agora, com os Smotrich, ele é contra a existência de uma organização sindical como é a Histadrut. Meu Deus. De modo que... Hã? Meu Deus. Pois é, de modo que está dando margem a um interesse muito acima das expectativas, porque nunca houve uma situação dessa, que é a primeira vez, ou o problema do confrontamento do Ben-Gvir com a ideia de ser o ministro da Segurança Nacional, em vez de ser da Segurança Interior, e confrontar com o Exército. Nunca houve nenhuma dúvida, e essa semana, inclusive, o Netanyahu teve que fazer uma declaração para acalmar os ânimos do Ben-Gvir, dizendo para ele que a Tzabá é um exército do povo, e dentro desse exército sempre teve lugar para todas as ideias individuais, nunca dentro do exército. Cada um que tem as suas ideias. Agora, como soldado, como oficial, como chefe do Estado-Maior, como ministro da Defesa, você não está lá defendendo a tua ideologia pessoal. Não existe isso, não existe politização no exército, como não pode ter politização no sistema judicial, onde é que se viu que agora deputados políticos é que vão escolher os juízes. De modo que nós chegamos a um ponto aqui em Israel onde nós nunca havíamos estado antes. É a primeira vez que está havendo um confronto desse, com as partes mais importantes, mais que exigem maior atenção e a maior se chama afastamento absoluto entre as suas ideias políticas e os interesses da nação. Então, do momento que essas coisas desaparecem, você se sente assim, perdido. De repente, a gente está perdido. Né? Porque não sabe como é que é a primeira vez que está se enfrentando uma situação dessa. Bom, agora, falando, então, em coisas mais certas que já estão resolvidas, quer dizer, existe já o primeiro
que já assinou um acordo com o governo, foi o tal do Avi Maoz, daquele Partido Noam, que é do partido do Eu Sozinho, que ficou agora esclarecido que um homem como ele, que é racista, da extrema-direita, um carranista, saiu até na sexta-feira um artigo nos jornais de vários jornalistas que têm vários estilos e várias apreciações diferentes do sistema político, mas todo mundo caiu na mesma tecla. Como que um homem que é considerado extremista, carranista, que pela primeira vez você vai introduzir na Knesset de Israel essas ideias carranistas de extrema-direita, que é próximo muito do fascismo, como escrevem os jornalistas, não é a minha opinião, e dar para ele, como ele não vai receber um partido que só tem um deputado, então não podiam dar para ele um cargo de ministro. Então ele vai ser ministro no ministério que é o ministério do Netanyahu, que é o do ministério do primeiro-ministro. Então, e lá querem desmembrar, como exigência dele, desmembrar departamentos que pertencem ao Ministério da Educação para o Ministério do primeiro-ministro, sendo que esse Avi Maoz será o responsável, como é a parte do ensino externo. Quer dizer, todas as matérias que são trazidas para as escolas e que não fazem parte do ensino oficial, que as escolas escolhem vários ramos de conhecimento humano, principalmente na parte da sociedade, né, israelense, e as escolas elas têm a liberdade de escolher essas matérias de acordo com as tendências da escola. Cada escola tem um departamento pedagógico que está subordinado ao departamento pedagógico do Ministério da Educação, e eles, em comum acordo, decidem isso. Agora, esse departamento pedagógico vai passar para as mãos desse Avi Maoz, que ninguém sabe qual é o preparo pedagógico que ele tem. Inclusive, a atual ministra da Educação, ela não vai ser ministra, né, no próximo governo, porque ela não faz parte da coalizão, mas ela convocou uma conferência de urgência, onde ela convidou todos os prefeitos das cidades, os chefes dos eshuvim, das comunidades que são menores, que não são prefeituras, né? Que são tem menos de 30 mil habitantes, então eles não têm a categoria de cidade, são de eshuvim. Todos os chefes de todas essas eshuvim e cidades para uma conferência de urgência para se opor com todas as forças a esse desmembramento de um setor tão importante do Ministério da Educação nas mãos de um político fanático que ninguém sabe para onde que ele quer levar. Quer dizer, todo mundo sabe para onde, mas ninguém acredita que o Netanyahu tenha concordado em dar esses poderes para ele. E as prefeituras, principalmente das grandes cidades do Gush Dan, como a prefeitura, os prefeitos de Tel Aviv, de Holon, de Ramat Gan, de Roda Sharon, eles já se declararam abertamente, vieram à imprensa para declarar que nas cidades deles, as escolas governamentais não vão usar esse programa
diz tudo que esse distinto deputado quer modificar e como, logicamente, eles não poderão, não aceitando isso, receber os orçamentos governamentais, que eles se comprometem a pagar do orçamento das próprias cidades, dos próprios distritos. Mas não vão aceitar. E o Netanyahu está muito aborrecido, porque está dizendo que isso é uma revolta contra um governo que ainda não está estabelecido. E ele gostaria que fosse como? Que as pessoas aceitassem isso como uma coisa natural. Porque para ele ele só tá interessado nele, né? Em ser primeiro-ministro. É a única coisa que lhe interessa para ele é ser primeiro-ministro, escapar da justiça. Isso é a meta dele. Ele não está pensando em Israel, no povo, ele está pensando nada disso. Ele está enfiando as coisas pelas mãos, né, Ruth? Porque então, tem havido assim, declarações... Revoltante, é revoltante. Tem havido declarações de pessoas que, por exemplo, como o general da reserva, Eisenkot, que pela primeira vez se afiliou a um partido político e foi eleito deputado pelo partido do Gantz. Até agora ninguém conhecia as ideias políticas dele, porque ele a vida toda estava no Exército e foi chefe, atingiu o posto de chefe do Estado-Maior, passou depois 3 anos sem poder ter nenhuma atividade política, como tem uma filtração, né, que se faz aqui, todo mundo que saiu do Exército tem que passar 3 anos fora, e ele dizendo que se o governo do Netanyahu, agora, com essas demonstrações os primeiros ministérios que estão sendo formados só são aqueles filiados ao partido do sionismo político e do Gvir e do Noam e do Shas. Os outros partidos, como os partidos religiosos da onda, da rede dos Haridim e da Agudat Israel, eles até hoje não sabem que cargos que eles vão receber, e muito menos os 34 deputados do Likud, se algum deles, vai sobrar para algum deles algum ministério, e que ministérios? Porque ninguém sabe até hoje, nenhum deles. Do Likud, eles não sabem até agora o que vai sobrar para eles. De modo que são coisas assim que não aconteceram jamais depois de um período eleitoral tão diferente como esse, que nós já estamos na 5ª rodada eleitoral e não se consegue decidir nada. E, inclusive, houve várias declarações, por exemplo, nessa parte do Ministério da Educação, nós tivemos, num dos governos do Netanyahu, foi ministro da Educação, um rabino liberal chamado Shai Piron, foi ótimo ministro da Educação, que ele declarou simplesmente que isso que esse Avi Maoz quer fazer com o ensino extraoficial é simplesmente o início do fim do sistema educacional governamental de Israel. Até que ponto? Sim. Eles vão destruir o que se demorou tanto tempo para... Depois de 75 anos de você construir um sistema educacional tão bom quanto é esse sistema educacional governamental de Israel, você vai destruir, é muito fácil. De modo que são pessoas assim que não são políticos. Esse Shai Piron, ele foi ministro da Educação pelos méritos dele como educador, como conhecedor profundo da matéria, não que ele não era político antes e não ficou político depois. Ele não está na política, ele não pertence a nenhum partido, não é candidato a nada. De modo que é uma pessoa que fala porque
está doendo muito, né? De modo que então, e continuando dentro desse mesmo partido, entre os Smotrich, que eu falei, já hoje foi anunciado, que é o futuro ministro da Fazenda, e do partido dele tem mais um deputado, que é a primeira vez também que ele é deputado, ele nunca tinha estado em nenhum posto. O nome dele até eu nem consegui aprender ainda, é Ofir Sofer. Ofir Sofer, que ele foi escolhido para ser o ministro da Aliyá e Klitá, quer dizer, Aliyá e absorção. Uhum. E o caso é o seguinte, a grande Aliyá que houve aqui em Israel foi a Aliyá russa. Foi o que foi mais de 1 milhão de judeus russos, quer dizer, é o único judaísmo, né, em massa que se deslocou do seu próprio país para vir para Israel foram os judeus russos, que realmente modificaram muito o panorama da comunidade social daqui de Israel. E havia sempre um problema com relação aos judeus da Rússia, era de que sempre existiu na Rússia uma quantidade muito grande de casamentos mistos, e a lei do retorno admitia que até a terceira geração, quer dizer, o pai ou a mãe judeus, o filho e o neto teriam direito à lei do retorno. Por quê? Porque se você cancelasse isso, você ia separar as famílias de uma forma muito brutal, e com isso ia diminuir também muito a aliar, porque todo pai que tem um filho, que tem um neto, a gente já não fala de bisneto, que já está muito longe, mas o neto é uma constituição familiar que é muito comum, ainda mais na Rússia, onde os casais têm poucos filhos também por causa de exigências governamentais, não é igual como na China, mas também existem certas imposições com relação à natalidade. Então, se você tem um filho e você tem um neto, e você vai ter que se separar deles por causa do problema de que a mãe não é judia, o pai é judeu, mas a mãe não é judia, então você vai impedir a família toda de fazer aliar. E na época que existia inclusive uma entidade que não era governamental, era uma atividade social não governamental que se chamava Nativ, que eles tinham acesso, não que muitas vezes a Sornut tinha problemas para atuar dentro da agência judaica, né? A Sornut é a agência judaica, tinha problemas para atuar dentro da Rússia, então criou-se uma outra entidade não governamental, não está ligada a nada, e que cuidaria somente da Aliyá russa. E eles eram russos e eles entendiam a língua, eles entendiam os problemas da sociedade russa, e eles sabiam o que isso representava. E, inclusive, nessa época, o Netanyahu era um dos governos dele, ele se pronunciou inteiramente a favor, porque quando veio a votação, uma vez na Knesset, cancelar o direito da lei do retorno para a terceira geração, para o neto, o Netanyahu se manifestou contra, ele foi plenamente a favor de conservar o direito até neto. Agora, esse deputado que já está sendo nomeado ministro da Aliyá e da Klitá, a primeira coisa que ele disse que vai acabar
é com a lei do retorno para a terceira geração. Logicamente que toda essa comunidade russa que está aqui em Israel, que grande parte deles votam sempre no Netanyahu, está todo mundo, como é que se diz, com as pernas dianteiras levantadas, porque ninguém está entendendo agora como é que vai ser isso. Justamente agora, numa época em que a situação lá na Rússia está tão ruim, que novamente está havendo aliar. Não que Israel está fomentando aliar, mas é uma porta de entrada para os judeus que não têm para onde ir. Uhum. Então, Israel continua sendo ainda o posto de salvamento para os judeus que são perseguidos, para aqueles que não têm possibilidades de ir para nenhum outro lugar. E aí você vai fechar essa porta? Ruth. De modo que são coisas que não dá para entrar. Aí pergunta ao Netanyahu, você, quando era primeiro-ministro, alguns anos atrás, você foi a favor de que se mantenha o direito do neto de receber a lei do retorno? Agora você, de repente, vai ficar contra? Aí ele não diz nada. Então, esse senhor, o Sofer, é a primeira coisa que ele quer fazer, e agora uma deputada nova também, que a gente nunca havia conhecido, que ela é nova também, é Ori Struk, e ela, então, recebeu um ministério que não existia, está sendo formado agora para dar para ela, porque ela também é do partido do Smotrich, que vai ser um partido que agora está com esse nome, Ministério das Missões Nacionais. Então, como ninguém, eu também estou fazendo agora Ulpan, tem que aprender o nome desses ministérios, porque não existiam, né? Missões nacionais. O que seria isso, hein, Ruth? Todo mundo tem que aprender agora o nome dos novos ministérios. Aqui em Israel existe uma coisa que se chama, são institutos pré-militares, onde jovens, principalmente rapazes que que vivem em famílias que têm mais problemas e que seria muito mais fácil para eles estudarem o ginásio, os últimos 4 anos, em regime de internato, porque aí eles têm facilidade de moradia, de alimentação, e não sei o quê. Então, tem o que chamam de Kdam-Tzva'i. E é para rapazes e moças, mas tem muita gente religiosa também, os que não são, como se diz, nem dos Shas, nem dos Haridim. Uhum. E essa senhora, essa deputada, ela vai ser a responsável por isso, pelo ensino nessas escolas pré-militares. Ela vai ser responsável pelo Departamento de Cultura Judaica. Existe o Ministério da Cultura. Agora ela vai ter um Departamento de Cultura Judaica e Administração da Identificação Judaica. A gente ainda não sabe exatamente o que é isso. E, além disso, ela também estão desmembrando os ministérios que existiam e tirando os departamentos de vários ministérios e formando novos ministérios de departamentos que eram de outros ministérios. Agora, acontece que você não pode tirar de um ministério um departamento como se ele fosse assim uma pedra solta. Quando você tira uma pedra de uma parede que já estava construída, o resto cai. Porque onde é que você vai juntar todas essas coisas? O Sherut Leumi. Sherut Leumi é uma coisa que existe aqui em Israel a vida toda, que é uma forma de serviço ao país, só que, em vez de ser através de ser militar,
que todo mundo, né, quando chega aos 18 anos, ele é convocado, tem essa convocação obrigatória. Mas tem gente por 1001 razões, principalmente as moças de famílias religiosas, que isso é contrário ao comportamento delas, etc. Então, dá-se a oportunidade delas, em vez de fazer serviço militar comum, elas prestam serviço, como se chama, serviço nacional, não é serviço militar comum, ou trabalhando em escolas ou em hospitais, onde elas aprendem uma profissão e, ao mesmo tempo, elas prestam serviços à comunidade. É prestação de serviços à comunidade no mesmo regime que ela teria se ela tivesse no Exército, os mesmos 2 anos, que para a moça, para a mulher é 2 anos de serviço. Isso é Charuto Leumil. O que isso tem a ver? Isso até hoje era cuidado junto com a convocação militar. São todos convocados iguais. E quando você vem lá fazer as primeiras entrevistas e você explica que você, por motivos A, B ou C, você não tem condições de fazer um serviço militar comum, então você é deslocado para o Charuto Leumil. O que isso tem a ver agora com esse Departamento de Cultura, de Identidade Judaica? Nada. Nada. Pois é, mas é. Então, essa senhora deputada Orit Struk, ela então vai ser a ministra dessas missões nacionais. Existem, inclusive, aqui alguns jornalistas que escreveram essa semana que vocês estão procurando saber onde é que é o Irã. É aqui. Está ficando, né? Do jeito que está fechando, né? É aqui, E existem mais alguns cargos que foram concedidos para a mesma bancada do Smotrich, que é o cargo de vice, que tem 8, nós estamos com o governo, nós teremos um governo com 30 ministérios e 8 vice-ministros. Então, você tem que dar cargos também para os vice-ministros, o que eles vão fazer. Então, tem que... Conseguiram dar para a mesma bancada essa organização que eu falei, NATIV, que é de Aliá e Clitar, que separaram isso e estão dando para uma outra pessoa, para um outro deputado, que é vice-ministro, que não é ministro, que vai cuidar desse problema da Aliá russa. Também vai ser presidente da Comissão de Direito e Justiça, que é uma das comissões da Knesset, uma das comissões mais importantes que tem dentro da Knesset, junto com a Comissão de Finanças, mas porque é que debate todas as leis que vêm a plenário, antes passam por essa comissão, tudo. E idem o Ministério dos Serviços Religiosos e ainda presidentes da Comissão de Reforma do Sistema Judicial. Esse, então, é o máximo, porque eles já disseram todas as reformas que eles querem fazer no Ministério da Justiça. Quer dizer, fora existe o Ministério da Justiça, e fora do Ministério da Justiça, então, eles vão colocar uma comissão extraordinária que vai cuidar de reformas no sistema judicial. Fazer uma justiça de acordo com os interesses pessoais. Pessoais, políticos, partidários. Beleza. De modo que vergonha. A gente está assim, olhando para essas coisas que estão acontecendo e não sabe exatamente como é que vai engolir isso. Então, olhando-se para tudo isso, o Eisenkot ele
foi entrevistado essa semana, e ele é um homem assim muito calmo, muito bem equilibrado. Então, ele disse assim: está acontecendo agora para mim duas coisas. Primeiro, que eu não conheço o país que estão preparando para mim. E segundo, que eu não estou reconhecendo o próximo primeiro-ministro, porque eu fui chefe do Estado-Maior durante 4 anos, sob as ordens do Netanyahu. E eu conheci o Netanyahu completamente diferente do que eu estou vendo hoje. E uma coisa eu digo, ele disse para o jornalista que estava entrevistando ele, foi uma entrevista que não só foi publicada no Idiota Ahronot, uma entrevista longa de mais de 2 páginas grandes do jornal, mas teve também vários trechos dessa entrevista que foram feitos na televisão, eu assisti. Então, ele diz: se realmente esse temor que eu tenho hoje em dia com relação ao futuro de Israel como um país judeu democrático, se esses meus temores, hoje em dia são temores, mas se esses meus temores se justificarem depois que esse governo, o próximo governo, já estiver atuando, eu sou a favor de que pelo menos 1 milhão de pessoas saia às ruas para protestar, e eu estarei entre eles. Certeza. Diz que não é possível pegar um país e modificar completamente a face de um país que foi construído durante esses 75 anos de existência de Israel como um país democrático. E ele diz que, se, ele não está dizendo que já está acontecendo, mas se tudo isso que a gente está falando acontecer, nós vamos ter um Estado não democrático. Claro. Porque muita gente fala, existem muitos países, nós já vimos num passado não muito distante, que tiveram eleições democráticas, e esses líderes eleitos, depois, com o tempo, se tornaram ditadores. Venezuela. Embora as eleições tenham sido democráticas, mas depois a aplicação das ideologias diferentes se tornaram... A Venezuela era um país... Sim, eu não quero nem citar nomes. Estou falando assim, Tinha tudo, tem o petróleo, tem tudo, e se tornou um país pobre, com a população... não que a gente vai virar uma Venezuela, Deus me livre, mas Israel sempre foi um exemplo de democracia, né, Ruth? Exato. As coisas que mais nos orgulham, é a democracia. A única democracia, sempre se fala, né? A única democracia do Oriente Médio, que agora vai deixar de ter a única... Se tudo depois de um se, né? Se tudo isso que eles estão prometendo acontecer. De modo que ele disse, realmente. E o Lieberman simplesmente diz que, depois de ler tudo isso, ele chegou à conclusão de que, se tudo isso que eles estão dizendo acontecer, então nós vamos passar a ser não apenas um Estado judaico, mas um Estado que vai viver sob o regime da Halakha judaica, que não vai ser democrático, logicamente, vai ser judaico, mas não democrático. De modo que isso é realmente uma coisa que está perturbando muito, e principalmente o Eisenkot tocou muito nessa parte de que como que o ministro da Fazenda, que vai ser o Smotrich, vai receber um departamento que pertence ao Ministério da Defesa, que é a parte da administração
dos territórios da Judeia e da Samária. Que é uma coisa, o próprio ministro da Defesa atual, o Gantz, disse que isso é uma coisa impossível, você não pode pegar uma parte do Ministério da Defesa, transferi-lo para outro ministério, Não, mas o da Fazenda... quando quem atua como é responsável pela região é o Exército. Então, como que o Exército e o Ministério da Fazenda vão estar juntos na administração de uma mesma região? Loucura, muita loucura. É muita loucura. Tem muita gente aqui que diz que não há margem para a gente ficar tão preocupado, porque provavelmente o Netanyahu não vai cumprir, assim como ele mentiu para muita gente antes, ele vai continuar mentindo agora, ele não vai cumprir a metade do que ele está assinando com esses partidos, porque ninguém acredita que ele possa fazer uma coisa dessa. Ninguém acredita que o Netanyahu seja capaz de fazer uma coisa dessa, que o Smotrich, bem vir, que ele não tem nenhum conhecimento de problemas de defesa, porque eles nunca nem serviram ao exército, mas o Netanyahu tem muito conhecimento, porque ele fez um serviço militar muito importante e ele entende muito bem do que está se tratando. Uhum. De modo que ninguém acredita que ele seja capaz de permitir que se faça, como é que se diz, de você passar por baixo da autoridade do Ministério da Defesa e decidir outras coisas assim, sob as barbas do ministro da Defesa, e ele não vai dizer nada. E principalmente sabendo que um dos únicos do Likud que mais ou menos sabe que vai ser ministro é o próximo futuro, que seja, da Defesa, que é também um general, que ele é conhecido pela teimosia dele, pelo fato dele não ceder. Quando ele tem certeza que as coisas que ele está fazendo são certas, ele não cede, principalmente no que diz respeito ao problema da disciplina militar, das funções e a importância que existe aqui em Israel no aspecto de segurança. Embora ele não tenha sido aceito como general para ser chefe do Estado-Maior, por causa de um problema também de aquisição de terras que não tinha nada a ver com o problema, mas que dentro do Exército não pode se admitir que uma pessoa militar que tenha tido problemas em aquisição de terras particulares, na moradia dele, no lugar aí que ele morava, e tenha sido também tenha estado em disputa judicial a propósito disso, que ele tivesse um cargo tão importante como chefe do Estado-Maior, então ele não foi aceito. E quem entrou no lugar dele, na época, como chefe do Estado-Maior, foi o Gantz. E ele agora, já há alguns anos, ele é deputado pelo Likud, não é a primeira vez, há algumas cadências que ele está na Knesset, e todo mundo que conhece ele ainda da época da Tzavá acha que ele nunca vai aceitar uma coisa dessa. Se ele for o ministro, eu não acredito que nenhum outro ministro da Defesa vai aceitar uma coisa dessas. De modo que tem muita coisa mais para falar. Fora de política, eu não sei como é que a gente está com o tempo. Já ultrapassamos o tempo. Fala. O que você ia falar? É que teve agora, aconteceram dois
dois atentados, duas ações de violência, uma em Harawa, que é na parte oriental de Jerusalém, que um terrorista atacou dois soldados que estavam, um era oficial e outro era soldado, do Magaf, da parte de polícia de fronteira, e primeiro ele tinha tentado atacar um motorista de carro, depois, como ele era passagem também, aqueles postos de guarda que tem na passagem de Israel para Jerusalém, para Jerusalém Oriental, e ele, então, atacou a facadas um oficial e um soldado, e um deles, o segundo a ser atingido, conseguiu atirar e ele morreu, o terrorista, o jovem de 22 anos, e esse atentado está sendo muito, muito, muito... Está havendo são revoltas muito grandes em torno de tudo isso. De um lado, porque os israelenses, não só os soldados, como os civis que são atacados, todo mundo acha que o terrorista que vem atacar, ele sabe que ele pode ser morto. Então, depois que morre, não adianta a família vir dizer que é violência. Agora, de onde partiu a violência, né? Sempre a pergunta. E o segundo foi que, na noite de quarta para quinta, teve, quer dizer, Israel entrou em Jenin, também a procura que recebeu informação muito exata dos assassinos daquele jovem que estava hospitalizado, aquele jovem que estava hospitalizado e tiraram... Não foi em Jerusalém, foi em Jenin. Não, eu sei, foi um druso. Druso, sim, Druso, e então são dois líderes da Jihad Islâmica lá de Jenin, e eles foram mortos, e teve muitos protestos, e inclusive aqui o ministro da Defesa disse que esse problema lá pode trazer uma exacerbação do problema da violência entre Israel e os palestinos, que somente o que tem mantido as labaredas um pouco mais baixas é o fato de que o Qatar está fazendo tudo para acalmar os palestinos, para eles não fazerem nada durante a Copa. Porque se acontecer alguma coisa durante a Copa, aquela quantidade de muçulmanos e de árabes que estão lá no Catar agora, aquilo vai virar realmente um campo de batalha. De modo que o Catar, eu não sei quanto que eles estão pagando também para os palestinos, para eles, para o Hamas, para a Jihad Islâmica, principalmente, para eles ficarem quietos, esperando até o fim da Copa, para depois eles reagirem. Problemas seríssimos. Tem muita coisa aí para falar, mas o tempo já passou e nós vamos esperar para o próximo encontro. Assim foi duro, hein? Amanhã, o nosso presidente vai ser recebido pela primeira vez, uma visita oficial do presidente de Israel em Bahrein. E, logicamente, em torno de tudo isso que já aconteceu aqui, lá em Bahrein está havendo um protesto enorme contra a visita. E, apesar disso, o governo do Bahrein não admite nenhuma diferença, ele vai ser recebido com todas as pompas de chefe de Estado, e no dia seguinte ele vai para os Emiratos, onde lá não, tem menos problemas. Ruth. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Nem sei o que dizer.
Realmente é bem preocupante tudo isso que você falou e nós temos que aguardar e torcer para, sempre na torcida, para que alguma coisa mude e que A esses coisa boa problemas sai. se dissipem, mas está difícil, né, Ruth? Está difícil. É, Que tenha uma boa semana, todos você os também. nossos ouvintes e espectadores, e que saibam que a minha vontade é vir aqui e falar sobre arte, sobre esporte, sobre outras coisas, mas no momento é o que está na cabeça de todo mundo aqui. Essa é a preocupação geral. Vamos É, indo, vamos seguindo em frente e vamos ver o que vai dar. Ainda tem tempo ok. de reverter esse jogo. A Copa não acabou ainda. Ainda não acabou. Beijo, Ruth. Beijos, tchau. Tchau.